Olá, povo amado de Deus, paz e bem, que grande alegria estar aqui com você mais uma vez para mais um dia desse processo, dessa caminhada, desses passos que nós estamos dando para bem celebrar a festa de Pentecostes e para se tornar um amigo, uma amiga do Espírito Santo. E neste sexto dia, qual é o tema, Frei? O Espírito Santo é o sopro da palavra de Deus. Nós iremos refletir exatamente isso. Qual a importância do Espírito Santo para nos fazer compreender, para nos fazer anunciar a palavra de Deus? Eu quero te convidar, como temos feito todos os dias, a iniciar esse momento da melhor forma possível, que é rezando. Vamos pedir juntos o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar, vamos implorar, suplicar a doce e forte presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado como fogo. O fogo, ele ilumina, ele aquece, ele purifica. Peçamos esse fogo do Espírito Santo. Lá em Pentecoste, o Espírito Santo desce como línguas de fogo. O nosso coração muitas vezes está frio e precisa ser abrasado por essa presença, por essa forte presença do fogo do Espírito Santo. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora, é tu esta hora. Estou nascendo, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Já tendo preparado bem o nosso coração nesse momento musical em que cantamos pedindo o Espírito Santo, quero convidar você agora a abrir o seu coração, a abrir também a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E agora eu quero convidar você a prestar bastante atenção nesta meditação do sexto dia, essa meditação que estamos sempre fazendo aqui a partir do Cantalamessa, Cardeal Raniero Cantalamessa, que passou 44 anos pregando para os papas. Pregou para São João Paulo II, para o Papa Bento XVI, para o Papa Francisco, e depois de completar 90 anos se aposentou, mas deixou para a gente essas grandes riquezas que são as suas meditações. E hoje, meditando esse tema, o Espírito Santo é o sopro da palavra de Deus, a primeira coisa que o cardeal nos diz é que nós devemos nos apaixonar pela palavra de Deus, pela voz de Deus. Qual é o grande diferencial do Deus bíblico? O Deus bíblico é diferente dos ídolos, porque os ídolos têm boca, mas não fala, têm ouvidos, mas não escuta. O nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que se comunica. É bonito lá no Gênesis, quando a gente vê Adão e Eva,
falando face a face com Deus. Mesmo depois do pecado, Deus vai ao encontro de Adão, de Eva, que quer falar com eles. Então, Deus está sempre querendo se comunicar conosco. Por isso que Ele mandou os patriarcas, por isso que Ele mandou os profetas. Então, o nosso Deus é um Deus que se comunica. E Ele se comunica de forma plena, de forma absoluta em Jesus. Jesus é o Verbo de Deus, é a Palavra de Deus. Sim, Ele falou por meio de Moisés, Ele falou por meio de Abraão, Ele falou por meio dos profetas, mas chega um momento em que Ele fala no seu próprio Filho, Jesus. E os discípulos escutaram essa palavra, a palavra de Jesus. A gente vai encontrar Jesus percorrendo as aldeias, os povoados, encontrando as pessoas, e por muitas vezes no Evangelho a gente escuta, e Jesus anunciava a palavra, Dabá, quer dizer palavra, essa palavra que cria, essa palavra que recria, essa palavra que é capaz de transformar o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir. Vocês devem saber que há mais de 5 anos eu tenho um programa que se chama O Evangelho de Hoje Ensina, que é uma breve reflexão do Evangelho diário. E como eu recebo muitos testemunhos, inúmeros testemunhos de pessoas que se deixam tocar pela palavra, um pouquinho a cada dia, mas essa palavra que vai fazendo a diferença, que vai penetrando nos nossos corações, que vai transformando o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir. Então, nem um dia sem a palavra. Mas tem uma questão muito importante. Quem me faz de fato compreender a palavra? Quem me faz ir no mais profundo dessa palavra, que é palavra divina? Se essa palavra ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela só pode ser compreendida no Espírito Santo. Eu não posso querer simplesmente anunciar a palavra ou querer entender a palavra a partir de mim mesmo, mas eu preciso do Espírito Santo. É Ele que nos dá inteligência, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá condições para que nós possamos de fato compreender a essência da palavra. Sabe uma coisa interessante? O cardeal Raniero Cantalamessa, ele fala que espírito, a palavra espírito quer dizer sopro, quer dizer vento, ruar, quer dizer sopro. E nós não conseguimos falar se não tiver ar, né? Então fôlego, ar, hálito, vento, tudo isso é esse ar em movimento que faz gerar a palavra. Para quem fala, para quem anuncia, mas também para quem escuta. Então, se você quer anunciar a palavra, você antes tem que escutar, amar. Esse termo bonito que ele usa na reflexão de hoje. Você precisa se apaixonar pela palavra de Deus, pela voz de Deus. O Espírito Santo nos dá condições para isso. Nos apaixonemos pela palavra de Deus e deixemos que o Espírito Santo nos inspire cada vez mais a essência desta palavra que cura, que salva e que liberta. E depois dessa bela e profunda reflexão, eu quero convidar você a rezar comigo. Espírito Santo, desejo ouvir a Tua voz por meio da palavra de Deus. Renovai o meu desejo de frequentá-la sempre. Ensinai-me a ler a Sagrada Escritura e a meditá-la e a viver de acordo com a Tua palavra. Com a Virgem Maria, como ela, eu quero meditar e guardar no meu coração as Tuas palavras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus disse: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Então não adianta somente achar a palavra bonita, achar interessante, fez aquela coceirinha no coração, ai nossa, Frei, como o senhor falou bonito. Não adianta só achar a palavra de Deus bonita, ela precisa ser praticada. E é por isso que agora nós vamos para o nosso propósito. O que nós rezamos aqui? O que nós podemos levar para a nossa vida? Tem um propósito para você hoje, presta bastante atenção. Faço hoje o propósito de dedicar um tempo para ler a palavra de Deus. Antes de ler, peço ao Espírito Santo que me ilumine, que prepare o meu coração para acolher esta palavra. Eu tomo um tempo para refletir, para meditar sobre isso. Eu repito para mim mesmo um verso em particular que me tocou, que ressoa em mim. Concluo perguntando como poderia colocá-la em prática hoje. Então, qual é o propósito de hoje? Qual é o dever de casa? Qual é o compromisso que você precisa ter? Você vai dedicar um tempo e se debruçar sobre a palavra de Deus. Essa palavra que eu tenho certeza que transforma a tua vida, que te dá condições de uma vida muito mais feliz. Então, abra a palavra, leia, medite, guarde, faça um propósito a partir dela para que você possa traduzir aí no seu cotidiano. Vamos viver a palavra. Depois de se comprometer com o propósito do dia, eu vou ler agora uma frase de Guilherme de Saint-Pierre e para fortalecer esse seu propósito, presta bastante atenção nessa frase. Que Cristo nos ajude, queridos irmãos, a acolher sempre a leitura da palavra de Deus, com um coração ávido e sedento. Dessa forma, a vossa obediência muito fiel vos preencha de alegria espiritual. Mas se quiserdes que a Sagrada Escritura te seja doce e que os preceitos divinos te beneficiem tanto quanto deveriam, afasta-te por algumas horas das tuas preocupações profanas. Leia a palavra de Deus em vossas celas e entregai-vos inteiramente à sua misericórdia. Dessa forma, conseguireis realizar em vós mesmos o que está escrito sobre aquele homem bem-aventurado no Salmo 1, versículo 2, que diz: ele medita a lei do Senhor noite e dia. Estamos finalizando esse nosso 6º dia, esses 9 dias de preparação para a solenidade de Pentecostes, para se tornar um amigo ou amiga do Espírito Santo, e parabéns a você. Parabéns a você que perseverou até aqui, e você também que já compartilhou esse vídeo aí no grupo da família, e já passou essa boa notícia, essa boa nova, que são esses 9 dias, essa novena ao Espírito Santo, para que nós possamos nos tornar íntimas da pessoa do Espírito Santo. E olha só, amanhã eu te espero aqui, não pode faltar. Dedique um tempo exclusivo e não falta esse nosso compromisso. E agora, receba essa bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. 5, 4.